Ok, fellows, estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, um estéreo Simulclass 290 da mesa. Do que se trata esse equipamento? Bom, primeiro, o padrão dele é o padrão em REC 2U, ou seja, duas unidades de altura no padrão REC de 19 polegadas, e é um equipamento estéreo. São dois amplificadores dentro de um único espaço. Você tem então 80 watts por canal, entradas independentes, controle de level e presença individual para cada canal. E três sonoridades que você aplica a esses dois canais: Deep, Drive e Modern. Internamente, na parte eletrônica, essas variações ocorrem aqui basicamente no circuito de feedback do equipamento. Um deles modifica a polarização das inversoras e os outros dois modificam a curva, a resposta da equalização do negative feedback. Com isso tem uma gama de combinações de timbres bem legais no equipamento. Ele tem 8 válvulas 6L6 na saída e 3 12 AX7, sendo que duas delas são dedicadas à inversora da saída e uma delas a um pré-amplificador muito simples internamente dentro dele. Ele já tem na parte de trás ali as entradas e as saídas para as caixas. Ok? Vamos dar uma olhada por cima aqui. O form factor dele é essa maneira, que ele tem uma tampa com 2, 4, 6 parafusos, você remove dois laterais de cada lado e dois de cima, você remove essa tampa, ela é aderida por velcro na ponta de cá sobre os transformadores. Então tem dois pedacinhos de velcro aqui. E tá aí o interior da besta. O que é que temos então? Como comentei, 8 válvulas na saída, sendo que esse conceito de simulclass que a Mesa dispõe já há um tempo, esse equipamento de 95, 96 por aí. Não identifiquei ainda na placa o ano de fabricação e também não chequei ainda pelo número de série, mas os tipos de componente, as características indicam 96, 97, possivelmente foi construído esse equipamento. Está em ótimo estado, está bastante sujo, não passou por nenhuma restauração. E aqui você já tem esse conjunto de válvulas e esse conceito chamado Simulclass. Basicamente, o que ele faz? A cada 4 válvulas, você tem um canal. Então, você tem um canal aqui, que ele chama de canal A, e outro canal aqui chamado canal B, com 4 válvulas. Duas dessas válvulas são polarizadas em classe AB e outras duas polarizadas em classe A. Os próprios transformadores de saída têm derivações que permitem que duas válvulas trabalhem em classe A e outras duas trabalhem em classe AB. A mistura desses dois modos de operação do equipamento caracteriza de uma maneira bastante importante o tipo de timbre que esses equipamentos geram, principalmente tocando em volumes altos. O transformador de força é um monstro gigante, é isso aqui tudo. Realmente precisa de bastante fornecimento de corrente para todos os filamentos. Dois transformadores de saída, um para cada canal, um choke comum ao sistema da filtragem da fonte. O standby atua direto logo após o choke. Consequentemente, você tem a entrada de alimentação passando por choke e aí bancos individuais. Dois pares de capacitor, basicamente com primeira filtragem, para o conjunto de válvulas de cada canal. Parte interna, como comentei, está perfeita. Respectivamente, pré-inversora e inversora. Não tem nenhuma, numa primeira olhada aqui, nenhuma modificação. Isso aqui, eu dei uma pesquisada, é de fábrica. Isso aqui não foi alterado, não. A própria Mesa faz esse arranjo, já saiu de fábrica dessa maneira. Possivelmente um terminal deve ter soltado alguma coisa assim, eles fizeram esse arranjo. Curiosamente, não foi alterado logo depois, não. Pelos pontos de solda dá para perceber que não houve alteração posterior, é da mesma data. E esse tipo de cola utilizado aqui também, entre o capacitor e o transformador, também é original da época. Todas as válvulas vão ser trocadas, a ideia é fazer um retub nele, uma limpeza geral e checagem de todos os componentes. Absolutamente todos serão inspecionados, né?
Tem um problema crônico de quase todo equipamento que usa esse tipo de resistor de massa carbônica. Vamos ter que fazer a troca porque passou o tempo, aqueceu, os valores mudam. Esses dois resistores também estão aqui com potência original no projeto, tá? Com potência de dissipação um pouco abaixo. Vale a pena colocar valores com maior dissipação para ele não aquecer tanto e consequentemente não propagar esse calor para a placa. Os capacitores de acoplamento, numa primeira olhada, me parecem bons, vou medir tudo. E alguns resistores, possivelmente quero fazer uma troca e uma checagem, e talvez alguns tântalos ali, alguns capacitores tântalos, eu quero também dar uma checada, para ver se estão legais. 2 fusíveis de HT aqui, entrada e saída, do canal A, canal B. Tem um switch ali, uma chave para comutar a sensibilidade do pré, da maneira que ele trabalha. Especificamente aquela chave atua nessas duas regiões aqui. Ó. Você está vendo 2 capacitores amarelinhos ali? Muito bem, nessas duas regiões, basicamente o que ocorre é que ao modificar a chave, você modifica a combinação ali. Nada muito sofisticado, mas porém bastante eficiente. Gostei disso, achei bem legal. Muito bem, o que mais temos para comentar? Ele usa um sistema de ventilação forçada, né? Com isso aqui, com a tampa aqui na parte de cima, ele suga o ar por trás e exaure aqui à esquerda. É uma ventoinha bem interessante, bem barulhenta, por sinal. Mas é um equipamento feito para tocar alto, realmente alto. Ok? Já em breve, vocês vão ver como ele vai ficar. Fazer as modificações necessárias, as trocas de válvula e as limpezas em absolutamente todos os cantinhos. Vamos deixar isso aqui como o dia que saiu de fábrica, tá bom? Ok, a ideia é remover todas as válvulas, checar soquete por soquete e começar o processo de limpeza. Uma vez feito isso, a gente faz a troca do necessário, limpa novamente, remonta, testa e vamos ver como vai ficar. Bom, essas válvulas estão aqui há muitos anos, né? Um fenômeno que ocorre exatamente pela posição que elas ocupam no equipamento e o próprio fabricante, algumas pancadas tendem a soltar o vidro dessa base de baquelite que tem aqui. Ó. Se você notar, as válvulas elas têm o vidro, né, o encaixe delas, estão colado nessa base aqui. Em específico, nessa maneira que elas são colocadas, deste fabricante em específico, quase todas, ó, soltaram. Se você notar esse ponto de cá, ó, mais uma aqui, ó. Se você notar essa aqui está bem solta, ó. Isso aqui é bastante complicado, principalmente na hora de você encaixar ela novamente, né? A ideia, como o equipamento está bastante antigo, é fazer o retub, né, a troca completa das válvulas. Mas de qualquer maneira, eu quis mostrar esse detalhe para vocês aqui, ó. Chega a um ponto de ficar bem solto. Tem como colar isso aqui utilizando determinadas colas ou cimentos e tudo mais. Mas como elas estão gastas, já não estão como eram originalmente, acaba não valendo a pena, ok? Aquela ali também está bem comprometida, ó. Você pode notar outra marca que foi colocada aqui, ó. Essa aqui é uma Svetlana, antiga por sinal. Não teve esse problema, e nem essa de cá, que é uma Electron Tub aqui da acho que é Shuguang, essa válvula é chinesa, né? Também não, mas todas as válvulas originais estão comprometidas com esse aspecto de soltar, né? Tirar não dá tanto problema. O problema é quando você vai encaixar novamente uma válvula com essa característica aqui. Porque você tem que pressionar a válvula e girar, né? A questão principal é o encaixe novamente dessas válvulas quando elas ficam assim soltas. Compromete um pouco, dificulta um pouco. Isso aqui tentaram colar, mas como a temperatura é muito alta do vidro, principalmente em funcionamento, a maioria das colas não aguenta, não. Tem que ser colas especiais para fazer esse tipo de trabalho. Cada um tem mais ou menos o seu tipo de material para fazer a colagem disso, ok? Depende a válvula, depende o técnico, cada um cola de um jeito. A forma que foi colado isso aqui, em alguma intervenção que passou o equipamento, não está da maneira correta, não. Tanto que se você encaixa ela novamente, o que dificulta
Essa nem tanto, mas você pega uma que está mais solta, na hora que você gira aqui, você acaba forçando mais ainda essa parte de cá, né? E pode até romper os terminais que saem daqui e vão até os pinos de cada válvula, ok? Os soquetes continuam muito bons. Os pinos, principalmente, que fixam, são pequenos conectores, né? Que mordem, entre aspas, cada pino da válvula, né? Estão já com uma pressão suficiente, então não vai existir a necessidade de troca. O que vai ter que ser feito é uma boa limpeza, né? Porque tem bastante poeira em várias partes do equipamento e tudo bem, é normal isso, né? Aí o importante é tentar fazer uma limpeza que tente deixar ele bem perto de como foi fabricado, né? Se você notar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, mudar um pouquinho o plano de câmera aqui para vocês verem isso. Olha, observa aqui, ó. Vou tentar focar uma luz ali. Acho que dá para notar cada pino aqui, ó. Ele tem como se fosse uma pinça, né? Que ele morde. A ideia é desentortar esses pinos para que tenha um pouco mais de pressão, para que possa fixar melhor as válvulas, né? Cada pino são, nesse caso, cada soquete aqui tem 8 desses pinos, sendo que 6 são usados com pressão, porque tem normalmente algumas válvulas que não é o caso das que eu vou colocar aqui, mas existem válvulas que, apesar de usar um soquete octal, ela só tem 6 pinos. Então, alguns pinos eles são usados apenas para fazer uma ponte entre um componente, em alguns circuitos, né? Entre um pino e outro. Nesse caso aqui, já que estamos aqui, vamos ajustar cada um dos 8 pinos e para as 8 válvulas, né? Para os 8 soquetes. Então é o trabalho 8 vezes 8, então são 64 ações que a gente vai ter que fazer aqui até, de certa forma, que fique bom no conjunto inteiro, né? Ok, o deck de válvulas foi todo limpo. Removi a turbina, a ventoinha, né? E também foi feita uma manutenção bem intensa nela, né? Estava bastante empoeirado e realmente já tinha vencido a, a lubrificação do eixo, né? Basicamente a gente remove isso aqui. Ela é do tipo, esse tipo de motor liga direto na rede de entrada de alimentação, não é corrente contínua, é corrente alternada comum. E você remove essa tampa, acessa os rolamentos, limpa tudo, lubrifica, remonta. E aí ela fica praticamente sem barulho nenhum, né? Então eu removi ela dessa região de cá, também para acessar com mais facilidade esse local onde vão as válvulas, né? E consegui também já dar aquele talento em cada soquete, né? Então agora estão limpinhos. Os pinos, principalmente, eles estão bem justos agora, né? De forma que não tenha perigo, principalmente o pino de polarização da válvula soltar e a válvula trabalhar sem tensão de baias, né? Se isso ocorrer, a válvula normalmente avermelha na hora e pode até comprometer o tempo de vida da válvula, né? Fora o barulho que faz, o ruído que faz por excesso de consumo de corrente, né? Uma dica aí, nem sempre o excesso de ruído vem de capacitores de fonte, tá? Para o pessoal aqui que é membro do canal, que financia o canal com contribuições mensais, né? Vou deixar um link aqui embaixo, onde tem uma explicação que nem sempre os capacitores é o que trazem ruído num equipamento, não é uma regra geral. O consumo excessivo pode trazer ruído também, né? Voltando aqui, ó, acho que dá para anotar que agora cada um dos conectores, né, dos soquetes, estão bastante justos ali os pinos, né? De forma que eles entrem perfeitamente, né? Os retentores também eu dei uma ajustada aqui, de maneira que eles fiquem também com uma certa tensão sobre a culatra da válvula, né? Ali aquela parte onde tem a peça normalmente de baquelite, né? Todos os parafusos também estavam frouxos, tá?
Dei uma apertada aqui. Tem que ter um certo cuidado. Isso aqui não é roda de caminhão, não, tá? Se apertar muito, como esse parafuso é do tipo alto atarrachante, ele vai deixar frouxo aqui no metal, né? Então tem que ter um limite aí para você colocar de quanto que você vai apertar de pressão, quanto que você vai usar na ferramenta aí para não deixar esses caras comprometidos, ok? Essa parte realmente deu um pouquinho de trabalho, porque é um trabalho de repetição que a gente tem que fazer muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. Mas fica bom, né? Também limpinha essa parte aqui. A placa também já foi praticamente toda limpa, né? Já não tem mais poeira no equipamento, já não tem uma oleosidade natural que vem em alguns equipamentos aí da Mesa Bug, né? Que tendem a tornar essas placas condutivas, viu? Então é bom fazer uma manutenção aí preventiva nesse tipo de equipamento que usa esse tipo de placa para evitar ruídos no equipamento. Esse nem tanto, que é basicamente uma inversora em um estágio de saída, né? Mas equipamentos que têm high gain, um dos motivos do ruído é exatamente a oleosidade das placas. Então você tem que muitas vezes remover essa oleosidade natural que muitas vezes vem com o tempo nas placas e levantar, separar, afastar alguns componentes das placas. Você tem que soldar alguns componentes, afastar eles da placa e remontar o equipamento. É uma das formas de remover o ruído indesejável, principalmente equipamentos high gain da Mesa Bug, ok? O pessoal já deve ter notado esse capacitor aqui, né? Que ele tem uma fita, né? Isso aqui é de fábrica, viu? Isso aqui é de fábrica. Eles resolveram aqui utilizar uma área de maior contato entre o negativo do último capacitor e o ground. Só que em alguns outros equipamentos nessa região pode gerar mau contato. Então eles já de fábrica mandaram dessa maneira aqui. Dá para notar pelo tipo de cola, que é da mesma data, digamos assim, que você vai encontrar aqui, ó, nos próprios transformadores. Então, esse tipo de material não é um material que a gente encontra comumente em bancada dos técnicos, né? Isso aqui normalmente sai de fábrica, é algum tipo de resina que a Mesa usa nos equipamentos. O tamanho desse transformador, bem grande. Esse tipo de resina aqui é próprio do fabricante. E o mesmo material que está aqui, esse mesmo tipo, com as mesmas características químicas, você vai encontrar ele aqui. Bem, já está praticamente todos os pontos aqui do equipamento já foram revisados e limpos, principalmente, né? Comentei aqui anteriormente que existe uma resina natural nessas placas que pode, com o passar do tempo, torná-las muito ruidosas, né? Então é importante fazer uma limpeza correta, usando os produtos corretos, para que você tenha a placa seca, literalmente, sem nenhum tipo de oleosidade nessa região aqui, né? Sai bastante sujeira desse tipo de equipamento, mas esse tipo de revisão é bem positivo. No decorrer do tempo o equipamento tende a durar bastante, né? Então dá para notar agora que parece que saiu de fábrica, né? Fica bem limpinho, fica bem legal. E também já vamos começar a trabalhar nesses soquetes aqui da saída, né? Primeiro foi feita a limpeza, agora eu quero fazer um retoque em todos os pontos de solda dele, para que não apareça aí no decorrer do tempo nenhum problema de solda fria. E uma característica que eu acho que vale a pena a gente notar são esses resistores aqui, tá? Esses resistores, com esse tipo de tecnologia que era usada, para essa região onde ele está no circuito, talvez não seja a melhor opção. Porque ao aquecer, o valor deles sobe. E ao esfriar, esse valor que subiu no aquecimento é mantido. Então ele tem um efeito semelhante a um efeito memória no valor da resistência dele. E isso vai colocar as válvulas que usam ele, principalmente para limitar a corrente de screen, né? A corrente do pino 4 das válvulas, tende a modificar um pouco o comportamento das válvulas e não dá todo o rendimento projetado nas válvulas, né?
eu vou fazer uma substituição e vou remover esses resistores da placa e instalar diretamente nos soquetes. Dá para notar que no soquete tem um pino livre, né? Que é exatamente o pino 6 de cada válvula. Então eu vou utilizar a técnica tradicional de montagem, os resistores diretamente nos soquetes das válvulas, que isso aí traz um pouco mais de segurança. Se ele porventura aquecer os novos resistores, eles não vão danificar a própria placa. Isso tende a prolongar um pouco a vida do equipamento também, ok? Observa o que ocorre com os componentes. Olha, esses componentes de cá, esses resistores, deveriam ser todos de 470R, né? Se a gente medir um aqui, ó, você vai perceber ali que está dando quanto? Ó, 522. Esse está dando 522. Esse de cá está dando 509. Esse de cá 1.2 kΩ, tá bem, esse aqui está bem fora. E esse aqui, ó, então, também está com 1 kΩ. Não chega a ser um problema no ponto de danificar as válvulas, porque como você está utilizando valores um pouco maior do que o solicitado no diagrama, que é 470 ohms, você está colocando 1 kΩ, 560, 550 ohms, não é um problema, porque as válvulas vão tender a trabalhar um pouco mais, com menos potência, né? Eu, particularmente, em vez de utilizar 470 ohms nesses de cá, eu vou optar nesse equipamento em 560 ohms. Vou colocar 4 novos para ter essa screen dessas válvulas novas que chegaram aqui um pouco mais frias, porque não são válvulas antigas. As válvulas novas são boas, são ótimas, porém eu particularmente na experiência aqui da bancada, dentro do possível, prefiro trabalhar com elas sempre um pouquinho abaixo do que elas foram feitas para entregar. Esse é um procedimento que no ouvido não muda absolutamente nada e a vida do equipamento vai lá para cima, tá bom? Então vamos fazer uma troca aqui. Possivelmente vou instalar tudo no soquete ali, acho mais interessante nesse caso. Ok, resistores instalados. Estão ali nos soquetes diretamente, os resistores de screen. Ainda não alinhei eles perfeitinho, porque é melhor fazer isso com as válvulas instaladas. E vou energizar o circuito agora e tirar algumas medidas. Olha, um dado interessante é que nenhuma parte agora com o circuito energizado está aquecendo, exceto esses dois resistores. Se a gente utilizar aqui o FLIR, observa, a temperatura dele, nesse momento, tá com não está muito, tá? Mas está por volta de 60 graus em cima deles. Aqui, apesar de apontar 48, 49, como é pontual a medida, se eu aproximar um pouquinho mais ali, ó, ou melhor, se eu afastar um pouquinho melhor, eu consigo ter uma média ali daquela região. De qualquer forma, dá para estimar a tensão, a potência dissipada em cima desses resistores pela tensão medida. Bom, o multímetro está aqui, ó, e no momento ele está medindo tensões de corrente contínua, né? Dá uma olhada aqui, ó. Sobre 62K, eu tenho uma tensão de 260 volts aproximadamente, ó. 260 volts dos dois lados, que corresponde exatamente 260 volts sobre esse capacitor e esse, e o par que está lá também. Se você estimar 260 volts em cima de um resistor de 62K, a gente vai ter uma potência dissipada. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui. Deixa eu desligar momentaneamente. Só para você ter uma ideia, tá? 260 volts em cima de um resistor de 62K. 62.000. Essa é a corrente circulante no circuito. 260 dividido pela resistência, a gente tem essa corrente circulante aqui. Isso multiplicado pelos próprios 260, que é a tensão, vai ter a potência dissipada. Tem aproximadamente 1 watt dissipando em cima desse resistor.
Acho que dá para utilizar um valor um pouco menor, ou melhor, um pouco maior no valor dele, em vez de 62K, a gente tentar um 150K, que o papel do bleed e o balanceamento vai continuar valendo, ok? E, consequentemente, a corrente circulando no resistor é menor e a dissipação dele se torna menor ainda, ele não aquece tanto. Ok, uma vez estabelecidas as tensões de trabalho correta, o equipamento já começa a apresentar alguns problemas. Prefiro que apresente aqui na bancada do que na casa do cliente. Primeira característica, esse equipamento ele sai de fábrica para padrão de 117 volts, 117. Nossa rede atual é 127, próximo de 130. Então essa pequena diferença de aproximadamente 11% na variação de tensão traz uma fadiga importante nos componentes. As válvulas utilizadas já trouxe o equipamento ao potencial que ele foi feito originalmente, né? E, consequentemente, alguns probleminhas começam a aparecer. Primeiro problema que eu notei, o que eu achei que estava bom, não estava tão bom não, que é aquele capacitor que eu comentei com vocês que me parecia ser original do equipamento. Eu não estava muito contente com aquilo não. Eu desmontei, removi ele, desmontei e percebi que foi feita uma adaptação aqui nele, nessa região de cá, né? Possivelmente o terminal de cá soltou. E aí foi adaptado. Isso aqui creio que foi de fábrica, viu, pessoal? Não tem jeito de ser uma adaptação feita por algum técnico no decorrer de vida desse equipamento. Por que que isso aqui eu posso afirmar isso? Porque o tipo de cola usada embaixo que fixa os capacitores era original. E também o tipo de adesivo que foi usado aqui para fixar no transformador também é compatível a todo o resto do equipamento. Então, possivelmente isso aqui sai de fábrica. Isso aqui não é um problema, é um pouco feio, mas não é um problema. Medi o capacitor, está perfeito, não vale a pena a troca, eu vou só melhorar um pouco a estética disso aqui. Porém, o mais importante foi que ele começou a gerar arcos na própria placa. E todo mundo que mexe com eletrônica sabe que o grande inferno de trabalhar com equipamento como esse é quando começa a placa a tornar-se condutiva em determinadas regiões. Isso pode acontecer, depende do tipo de material usado na placa. Essas placas específicas da mesa bug usam uma resina, um tipo de resina, que ao ser submetido à variação de temperatura, excesso de temperatura, ela muda um pouco as características dela. Por isso que a gente tem que fazer uma lavagem completa no equipamento, né? Isso evita. Porém, quando trouxe as tensões compatíveis à rede atual, tudo de certa forma começa a ficar excedido. Tudo de certa forma começa a ficar perto do limite que foi projetado. Primeira característica então, se vocês observarem nessa região de cá, deixa eu modificar um pouquinho o frame. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Nessa região de cá, já houve um levantamento de trilha, exatamente onde ia o capacitor. Aqui. Iluminando por trás a placa, essa placa é uma placa de dupla face, ela tem trilhas em cima e trilhas embaixo, então a gente coloca uma luz aqui embaixo para poder enxergar o caminho das trilhas para onde vão. Dá para notar que nesse ponto de cá houve uma falha, uma fadiga entre esse terminal, entre essa ilha e essa ilha. E, consequentemente, perdeu o seu aterramento dessa região. Isso tudo por consequência de um aquecimento nessa região e o estalo, o levantamento das trilhas de cá. Ou por condução, ou por algum ponto de aquecimento, o que quer que seja. E uma outra característica que me chamou bastante atenção é que, em determinado momento, a chave de standby do equipamento não estava atuando. Ela estava o tempo inteiro ligado. Olhando o circuito, analisando o circuito, em paralelo à chave é adicionado um capacitor para evitar arco. Como a chave está numa região de alta tensão, que é a chave do HT, eu removi a chave e falei, não é possível que essas chaves falham. Não é possível que essa chave tenha falhado. Esse tipo de material praticamente não falha. Eu nunca peguei nenhuma chave desse fabricante, com falha mecânica. Bom, e o estranho é que medindo ali no multímetro, parecia que a chave estava travada, o tempo inteiro ligada. Levantei, removi e, para minha surpresa, ela está perfeita. O que acontece? Seguindo a trilha, encontrando, eu localizei que esse capacitor aqui
é utilizado em paralelo com essa chave para evitar arcos dentro da própria chave. Porém, o que aconteceu? Eu quero mostrar para vocês. O que é bastante incomum, o pessoal dá bastante valor a esse tipo de capacitor, né, da Sprague. Esses capacitores são bastante, como poderia dizer, são confiáveis, são bons, principalmente novos, né? Porém, todos eles estão mais ou menos no limite de tensão do equipamento. Isso porque estamos com uma rede de 127, 129 volts num equipamento que foi projetado para 117. É o velho problema que vocês vão encontrar na maioria dos equipamentos, tá? Principalmente equipamentos importados. Que a nossa rede ela é bastante diferente do padrão de outros países. O que ocorre então? Olha, olhando aqui no multímetro, eu vou deixar no modo de medir continuidade. Eu removi esse capacitor da placa. E aqui no modo de continuidade no multímetro, deixa eu deixar assim para o flare não acontecer. Observa que interessante, olha. Isso aqui já não comporta-se mais como um capacitor, ele comporta-se como um fio em curto. Portanto, dentro dele, desse componente, entrou em curto. Apesar de, se você analisar as especificações técnicas dele, é um capacitor feito, apto a trabalhar com tensões de 600 volts. Acho que dá para anotar ali, ó. 600 volts. 104K, ou seja, 100 nanofarads por 600 volts, onde fala ali em cima. Ó. Bom, muito bem, foi o capacitor feito em 95, né? O que ocorre? Se um falha, pode ter certeza, outros irão falhar. Uma vez que eu fiz as trocas e as substituições e coloquei as válvulas, eu comecei a perceber arcos importantes nas válvulas. As válvulas começaram a produzir arcos que eu realmente não acho muito interessante e comum, ao ponto de queimar os fusíveis. Observando de perto, algo que ocorre em comum é que essas duas válvulas de cá, deixa eu afastar um pouquinho, botar a câmera para cá. Essas duas válvulas de cá estavam começando a produzir arcos de tensão por dentro. Seguindo o circuito, nota, essa aqui é o pino 5, esse aqui também é o pino 5, ou seja, as grades de controle, elas caem em dois resistores ali, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Acho que dá para ver aqui, ó. Esse fio vermelho aqui e esse fio vermelho correspondem às grades, de um em classe A, outro em classe AB, de um lado. Eles saltam para esses dois resistores de polarização, de grid stopper, nesses dois aqui, e cai nesse capacitor. Se você observar bem, esse capacitor ele tem um pontinho aqui, ó, diferente dos outros. Esse pontinho indica que internamente dele já começou a ter algum problema de fadiga. Muito bem. Moral da história. É meio que normal, faz parte do processo, quando você traz o equipamento com especificações técnicas, perto de como ele foi fabricado, e submete ele a algum tipo de fadiga, ele apresentar algumas falhas. Então, o que era para ser, teoricamente, um processo relativamente rápido, vai demorar um pouquinho mais. Ok? Então, vamos fazer a troca desses componentes. Quero utilizar uma outra marca, quero utilizar uma tensão de ruptura um pouco maior, e para poder ter segurança, principalmente nesses dois aqui, ó, que são exatamente os capacitores que desacoplam a inversora com as válvulas de saída. Esses caras não dá para brincar, não. Eles podem trazer problemas, principalmente de queima de válvula ou fadiga nas válvulas. E realmente é a típica coisa que aí não dá para economizar. É preferível utilizar componentes modernos, hoje, que são fabricados hoje, e principalmente componentes fiéis. Ok? Muito bem. O que foi modificado então? Basicamente, alguns resistores, os capacitores de acoplamento entre as inversoras e o estágio de saída, o capacitor que estava falhando em relação à chave de standby, a própria fiação da chave de standby foi refeita, aquele capacitor que veio de fábrica com uma adaptação, eu particularmente preferi colocar uma abraçadeira, um suporte e fazer a ligação de forma correta. E foi também recuperada a placa nessa região de cá. A placa agora ela está... eu consegui refazer
as trilhas ali da melhor maneira possível, passar um verniz ali para proteger a região e está perfeito novamente. Também todos os resistores foram colocados no soquete ali e a troca das válvulas, né? Os potenciômetros também foram limpos, jacks limpos, placa limpa e está finalizado. Ficou bem legal. Vou fazer uns testes agora com vocês de stress do equipamento. Vamos ver quanto que ele está entregando. E é isso. Bom, equipamento na bancada, passando pelo Variac agora. Esse equipamento é fundamental que ele esteja trabalhando a 117 volts, que é a tensão que ele vem de fábrica, ok? Redes com 127, 130 podem gerar um castigo desnecessário no equipamento, pode gerar arcos nas válvulas, pode gerar rompimento de fusível. Então, para quem tem um equipamento importado como esse, é necessário adaptar a rede elétrica, seja por um conformador da rede elétrica, seja por um variac, ou o que quer que seja. Nas redes brasileiras, 127 volts em cima de um equipamento desse é um castigo desnecessário. Vai diminuir a vida do equipamento, vai comprometer certamente as válvulas. Essa diferença de aproximadamente 12%, pode sim gerar grandes problemas para vocês, tá legal? Quem tem um equipamento como esse tem que ter equipamentos para você adaptar a tua rede elétrica para a tensão de funcionamento do equipamento. Pelo Variac agora está com 117 volts, ali dá para notar no watímetro, também no próprio display ali no dial do Variac. É um equipamento que consome ele tem um consumo bem alto de rede, então você tem que ter um Variac que forneça essa capacidade de trabalho, né? No caso esse aqui é de 3 kVA. Os pequenos que eu tenho também, para esse tipo de equipamento não dá certo, porque a flutuação da tensão de rede é muito alta e acaba mascarando os dados e acaba ficando meio perdido aí. Muito bem, gerador de sinal, estou usando dessa vez direto do osciloscópio, sinal senoidal de 770 mV, pico a pico de amplitude, ok? Tem dois canais, canal A e canal B, está chaveado para o canal A numa carga de 8 ohms. Bom, aqui é presença, aqui é level, né? Subindo então, vamos ativar o standby. Consumo de rede agora aproximadamente 150 volts, 150 watts, desculpa, de rede elétrica. Consumo de rede, dentro do esperado. Estava bem alto, estava batendo 200, 200 e pouco com outras válvulas. Alguma daquelas válvulas lá realmente estava trazendo problemas ao equipamento, ok? Bom, e os capacitores, tá? Os capacitores realmente estão mudando o ponto de polarização das válvulas de saída. Sinal clean agora, estou com 30 watts, perfeito, senoide perfeita. 50, 60, 70, 60 watts aproximadamente, 65 watts de sinal clean. Um pouco mais, 70 watts de sinal clean. Vamos pesar a mão aqui para ver se um canal chega a pelo menos 80. Saturando está dando 100, 110 watts em saturação de sinal. Sinal clean, 75, 80 watts aproximadamente. Está dando 23,5 volts aqui, senoide. Vamos calcular? 23,5 ao quadrado dividido por 8. Temos então 23,5 ao quadrado dividido por 8. 69 watts, 70 watts de sinal clean no canal A. É impressionante como é estável esse equipamento, como é bem projetado. Realmente aquele capacitor ali que estava com fio amarrado, que veio de fábrica, como ele liga saindo do banco de capacitores no negativo, na linha de negativo, estava gerando algumas oscilações em potência, né? Devia ter algum mau contato ali, alguma coisa. Agora está espetacular. Trocar ali, botar no canal B, vamos dar uma olhada no canal B como tá? Já chaveei ali atrás para o canal B, então o que vale agora é o controle de K. R$ 23,
aproximadamente 70 watts também, 70, 70, entre 70 e 72 watts mais ou menos, no canal clean. E saturado, também batendo uns 100, 110 watts aproximadamente. Tá bem simétrico os dois canais, ok? Foram trocadas 3 válvulas de pré ali dele, colocada 3 ECC 83S, tipo Golden Pin da JJ, são válvulas excelentes de pré, viu? Bom, levantar a curva de resposta do equipamento, vamos dar uma olhada como está funcionando aqui os chaveamentos, tá? Quero dar uma dica a respeito do drive que ele tem. O drive atenua em 10 dBs a potência dissipada e comprime o sinal. Então, quando você ativa a opção drive, é natural cair bastante o volume, característica do equipamento, ok? Vamos dar uma olhada aqui as curvas de resposta dele. Ok, controles flat aqui sem presença, basicamente sem curva de equalização ligado em nenhum ponto dele, do equipamento. 770 mV também de frequência de amplitude de sinal de teste. Frequência, nesse caso aqui, eu vou rodar ele de 20 Hz a 15 kHz, é o suficiente para atender um equipamento usado especificamente para instrumentos, ok? Hi-Fi, normalmente a gente alarga um pouco essa largura de banda para fazer essa análise, tá? Vou rodar com 30 amostras para ir rápido e mostrar para vocês. Ele está fazendo o que então? Está injetando um sinal, amplificando esse sinal, tirando a resposta e aferindo qual é a diferença de intensidade entre as diversas frequências, entre 20 Hz e 15 kHz. Está desenhando já uma curva entre a parte de cima e a parte de baixo, aproximadamente 6 dBs. Agora ele normalizou, nota, é bem flat a resposta do equipamento, ou seja, tem excelentes graves, os transformadores de saída dele são incríveis, incríveis mesmo. E a resposta bem flat nesse momento. Rodar de novo o sweep, agora dessa vez com o controle de presença no máximo, para vocês notarem uma mudança na curva de resposta do gráfico ali, ok? Deixa eu apagar a luz aqui. Talvez com a luz apagada vocês enxergam melhor a tela do osciloscópio ali. Vamos ver? Rodando então. Agora com absolutamente igual, porém com controle de presença aqui no máximo. Vai notar uma leve resposta um pouco maior nas frequências mais altas, né? Nota, ele vem flat até aproximadamente 1 kHz e começa a subir a curva de resposta. Então você vai ter uma mudança no design da curva de resposta. Um pouquinho maior aqui, nessa região. O que antes era aproximadamente 6 dBs, agora está um pouco mais. Está dando quanto aí? Quase 8 dBs na resposta final. Isso mais ou menos corrobora com o funcionamento dos controles de presença, que adicionam aproximadamente de 4 a 6 dBs em frequências acima de 10, em frequências acima de 5K aproximadamente. Então essa região do gráfico ela muda um pouco, ok? Essas válvulas que foram utilizadas, as Golden Pin da JJ, são válvulas muito boas no pré, viu? Um pouco diferente o valor dela em relação aos equipamentos que a gente está acostumado a trabalhar, porém é uma mudança bastante desejável. Eu não sou muito adepto a sair divulgando por aí que tal válvula muda totalmente o som ou altera por completo, mas nas válvulas de pré é uma coisa que realmente eu recomendo todo mundo que tiver um tempinho, se puder, como é soquete, né? Você desliga teu equipamento, deixa ele desligado. Quando você for retirar uma válvula de pré, principalmente, espere ela esfriar um pouquinho. Normalmente elas não aquecem tanto, tá? Você dá uma pequena rotação aqui antes de tirar, tá? E puxa. Não puxa direto, tá? Isso aqui pode danificar. Válvula de pré, eu acho que vale bastante a pena aí, galera que curte experimentar. Experimentar válvulas novas ou válvulas diferentes nas válvulas de pré, principalmente nos equipamentos que tem várias válvulas, na V1, na primeira válvula. Você realmente consegue mudanças de timbre bem interessantes. Válvulas de saída tem a ver com o conjunto da obra. Transformador, alto-falante, uma série de coisas. Porém, nas válvulas de pré,
Eu acho que é a modificação típica que qualquer um que toca, que tem seu equipamento, mesmo que não entenda muito de eletrônica, pode fazer uma alteração. Tenha cuidado na hora de encaixar, saber onde está o gap, né, a distância aqui nessas válvulas do tipo Noval, que tem 9 pinos, para coincidir com o espaço do soquete. Na hora de encaixar do soquete, sempre dá essa giradinha aqui, ó, encaixa primeiro o gap, né, a região dos pinos do gap, e faz um pequeno movimento de tilt aqui, dá uma movimentada aqui. Como diz meu amigo Thiago Sforcin, de esgueiro. Coloca ela de esgueiro aqui, ó, gira um pouquinho e já era. Tá bom?